Ninguém deveria descobrir uma traição justamente na véspera de Natal, mas foi assim que a vida dela desabou. E quando Marina pensou que nada poderia piorar, um detalhe escondido veio à tona, algo capaz de mudar tudo, inclusive o que ela acreditava sobre amor, lealdade e sobre si mesma. A rua inteira parecia ter parado no tempo enquanto a chuva fina de dezembro caía sobre as luzes piscantes de Natal. As casas do bairro exibiam guirlandas, renas de glitter, estrelas douradas. Mas nada disso tocava Marina naquela noite. Ela caminhava devagar, o coração batendo descompassado, tentando entender como a vida podia virar de ponta cabeça em poucos minutos. O cheiro de comida natalina vinha das janelas abertas, farofa, peru, temperos, e parecia zombar dela, lembrando que ela não teria naquele ano. Marina segurava o celular com tanta força que o braço tremia. A tela ainda mostrava a última mensagem que ela tinha lido, poucos minutos antes. Uma mensagem que não era para ela. Uma mensagem que Caio, o homem com quem dividiu sonhos, planos e segredos, havia mandado para outra mulher. Não era só um flerte. Não era só uma conversa. Era encontro marcado. Era declaração. Era o tipo de coisa que destrói o chão de alguém. E o pior, era hoje. Ela tinha voltado mais cedo para casa para preparar uma surpresa de Natal para os dois. Um jantar simples, mas especial. Caio sempre dizia que adorava quando ela cozinhava, quando ela organizava tudo com carinho. Marina tinha decorado a mesa, colocado velas vermelhas, ajeitado um panetone que ele amava. Mas quando ouviu o celular dele vibrar no quarto e decidiu levar até a sala, a vida simplesmente rachou. Ela leu a mensagem uma vez. Depois outra. Depois mais 10, como se estivesse tentando encontrar algum erro, algum mal-entendido, alguma explicação que impedisse o coração dela de despencar naquele abismo. Mas não havia interpretação alternativa. A mensagem era direta. Era íntima. Era definitiva. Hoje, então. Às 20 horas. Mal posso esperar para te ver sem que ninguém atrapalhe. Marina sentiu o estômago embrulhar, como se tivesse engolido cacos de vidro. A primeira reação foi parar de respirar. A segunda foi rir, aquele riso nervoso, curto, quase incrédulo. A terceira foi a mais devastadora, a certeza de que ela estava sozinha naquela véspera de Natal. Ela saiu de casa sem pensar, sem pegar casaco, sem desligar as luzes, sem levar nada além do celular. Precisava de ar. Precisava fugir antes que Caio voltasse. Precisava evitar o olhar dele, as desculpas que ele certamente inventaria, o discurso que transformaria a culpa em dúvidas, as perguntas que fariam ela mesma se questionar. Ela sempre foi compreensiva demais. Dessa vez, precisava de distância para não ser manipulada. A chuva começou a engrossar quando ela virou na esquina da praça principal. A árvore de Natal da cidade brilhava com milhares de lâmpadas coloridas, e famílias tiravam fotos, crianças corriam com chapeuzinhos de Papai Noel. Marina se sentiu deslocada, como se estivesse assistindo a um filme do qual não fazia mais parte. Como se a vida dos outros continuasse perfeita enquanto a dela desmoronava. Ela se sentou no banco mais afastado da praça, tentando controlar o choro que ameaçava transbordar. Não queria parecer frágil, mas naquele instante tudo era pesado demais. A respiração vinha curta, o peito ardia, e a sensação de abandono tomava conta de cada pensamento. Caminhões passavam com música natalina, ironicamente falando sobre amor, união e esperança. Que piada! Ela sussurrou, sentindo a garganta fechar. O vento frio soprou, bagunçando seus cabelos. Ela abraçou o próprio corpo, tentando se proteger do frio e da solidão que a envolviam. E então, pela primeira vez desde que saiu de casa, permitiu que as lágrimas caíssem. Silenciosas, constantes, teimosas. Porém, enquanto chorava, algo se movia a alguns metros dali. Um movimento discreto, mas suficiente para chamar sua atenção. Ela piscou, tentando enxergar melhor através da chuva. Era alguém parado próximo à árvore de Natal, observando atentamente naquela direção. Uma silhueta masculina, aparentemente indecisa, como se quisesse se aproximar, mas tivesse receio. Marina enxugou o rosto com a manga da blusa, confusa.
Não conhecia aquela pessoa. Não lembrava de já ter visto. Mesmo assim, havia algo no jeito dele, a postura, a expressão séria, que despertava curiosidade. Ele parecia preocupado, como se reconhecesse a dor que ela carregava. Por um instante, os olhares se cruzaram. E aquele homem deu um passo hesitante na direção dela. Marina prendeu a respiração, sem entender por quê. Até que ele parou, como se estivesse travado entre o impulso de se aproximar e o medo de invadir um momento tão íntimo. E era exatamente aí que o destino começava a agir, silencioso, inesperado e profundamente transformador. Marina sentiu um misto de medo e curiosidade quando aquele homem parou, como se estivesse preso entre o desejo de ajudar e o receio de invadir sua privacidade. Ela decidiu ignorá-lo, tentando se concentrar em seus próprios pensamentos. Mas a presença dele ali, tão perto e tão distante, começou a mexer com ela. Ela se perguntava se ele sabia o que era estar no lugar dela, se ele já tinha sido abandonado ou traído. A chuva continuava a cair, agora mais suave, mas ainda assim suficiente para embaçar o reflexo das luzes na calçada. Marina olhou para o chão, tentando se recompor. As gotas de chuva batiam no solo, criando um ritmo constante que quase parecia uma trilha sonora para sua dor. O homem, que se chamava Jonas Brandt, aproximou-se um pouco mais, mas ainda mantinha uma distância respeitosa. Ele parecia estar lutando com alguma emoção interna, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como começar. Marina levantou o olhar, encontrando os olhos dele novamente. Dessa vez, ela não desviou. Jonas deu um passo à frente, respirou fundo e finalmente falou: "Você está bem?" A voz dele era suave, quase um sussurro, mas carregava uma sinceridade que atravessou a névoa de dor de Marina. Ela balançou a cabeça lentamente, sem conseguir formar palavras. A presença de Jonas, de alguma forma, a fez sentir menos sozinha. Era como se, naquele momento de vulnerabilidade, o universo tivesse enviado alguém para lembrá-la de que ainda havia bondade e preocupação no mundo. Jonas sentou-se ao lado dela, cuidadosamente deixando um espaço entre eles. "Eu também já passei por isso", ele disse, baixinho. "Ser deixado para trás, justo quando mais precisamos de alguém. É uma dor que parece não ter fim." Marina olhou para ele, surpresa. Não esperava encontrar alguém que entendesse tão profundamente o que ela sentia. "Como você?" Ela não conseguiu terminar a pergunta, mas Jonas entendeu. "Eu estava aqui, esperando um amigo. Ele disse que viria, que precisava de mim. Mas não apareceu. E eu acabei vendo uma mensagem que ele trocou com outra pessoa, planejando estar em outro lugar, com outras pessoas. Sozinho, como você." Ela sentiu uma conexão instantânea, como se a traição de Caio tivesse aberto uma porta para que outras histórias de dor e superação entrassem. Jonas não tentou consolá-la com frases vazias. Ele simplesmente estava ali, compartilhando sua própria experiência de abandono e traição. "Você acredita em destino, Marina?" Jonas perguntou, depois de um tempo. "Porque eu acho que não estamos aqui por acaso. Talvez seja o universo nos dando uma chance de recomeçar, de encontrar algo novo quando tudo parece perdido." Marina pensou sobre isso. A ideia de destino sempre a intrigou, mas nunca acreditou verdadeiramente nele. Agora, no entanto, a possibilidade de que algo bom pudesse surgir daquela dor parecia uma luz tênue no fim do túnel. Ela não sabia se conseguiria seguir em frente, mas a presença de Jonas, a forma como ele falava, dava-lhe uma sensação de conforto e esperança que ela não esperava sentir tão cedo. Eles ficaram ali, sentados lado a lado, enquanto a praça se enchia de famílias felizes e crianças animadas. A cada momento que passava, Marina sentia uma pequena parte daquela dor se transformar em algo diferente, uma aceitação gradual, uma compreensão de que, apesar de tudo, a vida continuava. E talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar um novo caminho. A chuva finalmente virou uma garoa fina que deixava tudo brilhando sob as luzes coloridas. Marina sentia o rosto quente apesar do frio, como se tivesse levado um soco emocional ainda pulsando. Jonas continuava ali, ao lado dela, sem pressionar, sem forçar conversa, apenas existindo de um jeito que não sufocava. E talvez fosse justamente isso que ela precisava. Ela respirou fundo,
tentando colocar os pensamentos em ordem. O ar cheirava pipoca doce e carvão molhado, perfumes típicos daquela praça na época do Natal. Crianças corriam com espadas de luz, casais tiravam fotos abraçados, e cada gesto de felicidade parecia um lembrete cruel da noite que ela deveria estar vivendo, e que não teria mais. Desculpa, eu não queria parecer fraca, Marina murmurou, a voz falhando enquanto ela enxugava uma lágrima teimosa. Você não parece fraca, Jonas respondeu com calma. Parece humana. Aquelas duas palavras mexeram nela mais do que deveriam. Talvez porque ninguém, nem Caio, tivesse dito algo tão simples e ao mesmo tempo tão verdadeiro em muito tempo. Marina desviou o olhar, sentindo o peito apertar de novo ao lembrar do celular, da mensagem, do jantar preparado com tanto carinho, e da sensação de ser substituída sem aviso, sem dignidade, sem nem mesmo um fim oficial. A traição não era só sobre a outra pessoa. Era sobre tudo que ela deu, tudo que acreditou, tudo que deixou de ser para tentar caber em um relacionamento que já estava quebrado. Eu vi algo nos seus olhos, Jonas continuou devagar. Aquele tipo de dor que a gente tenta esconder até de si mesmo. Marina fechou os olhos por um momento, tentando respirar fundo antes que o choro voltasse. Hoje era para ser uma noite boa, ela disse num fio de voz. Eu preparei tudo, tudo. E ele marcou encontro com outra. Como se eu fosse descartável. A palavra ecoou entre eles, descartável. Pesada, fria, injusta. Jonas inclinou levemente a cabeça, sem encostar nela, mas oferecendo uma presença firme. Você sabe que isso diz mais sobre ele do que sobre você, certo? Não sei, Marina respondeu, sincera. Porque agora tudo que eu fiz parece idiota. Cada detalhe que eu cuidei, cada esperança que eu coloquei. Como se eu tivesse vivido uma mentira. Como se eu tivesse sido a última a perceber. Era essa parte que doía mais, não a traição em si, mas a sensação de ter sido enganada enquanto acreditava estar segura. Jonas pareceu entender exatamente. Às vezes, ele disse, as pessoas escolhem trair não porque falta algo em quem está do lado, mas porque falta algo nelas mesmas. Coragem, caráter, responsabilidade. Não é culpa sua se alguém não sabe amar. Marina sentiu o estômago revirar. Aquela frase acertou um ponto sensível, talvez porque ela vinha tentando encontrar um defeito em si mesma para justificar tudo. Mas ouvir outra versão, uma que tirava o peso dela, quase a fez desmoronar de novo. Eu não sei o que fazer agora, ela admitiu. Por enquanto, respira. É só isso que você precisa fazer. Jonas olhou para frente, para as luzes da árvore gigante. Depois, você decide o resto. Mas não decide nada no meio da dor. Porque a dor mente. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Um silêncio calmo, diferente daquele que machuca. Um silêncio que permitia que o coração respirasse um pouco. Marina observou as luzes piscando, lembrando vagamente de quando o Natal ainda significava algo para ela. Da infância com os pais, das noites de risadas, do cheiro de rabanada e da sensação de pertencimento. Era estranho como tudo podia mudar tão rápido. Como uma única mensagem podia destruir um mundo inteiro que ela levou anos construindo. Mas algo dentro dela, algo bem pequeno, quase imperceptível, começou a despertar. Talvez fosse a presença de Jonas, talvez fosse o contraste entre sua dor e a alegria ao redor, talvez fosse apenas o corpo tentando sobreviver. Mas havia uma fagulha. Uma muito pequena, é verdade, mas real. E isso já era mais do que ela esperava sentir naquela noite. Você mora por aqui? Jonas perguntou suavemente, abrindo espaço para ela falar ou não, sem pressão. Sim, ali perto da avenida principal. E você? Estou ficando temporariamente aqui. Vim cuidar de alguns assuntos da minha família. Ele hesitou por um segundo, como se tivesse mais a dizer, mas recuou. É um período complicado. Marina assentiu. Complicado define muita coisa, ultimamente. De repente, o celular dela vibrou dentro do bolso. Marina congelou. O coração acelerou num misto de medo e ódio. Ela sabia quem era. Sabia que a mensagem era dele. De Caio.
Da pessoa que a destruiu algumas horas atrás. Jonas percebeu pela forma como ela empalideceu. Se quiser, eu fico. Só para você não passar por isso sozinha. Marina respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Atender, ignorar, bloquear, chorar. E cada opção parecia trazer uma nova dor. Ela tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. A tela acendeu. O nome dele apareceu. Caio. E logo abaixo, a prévia da mensagem. Amor, aconteceu um imprevisto. Já já te explico. Marina sentiu o sangue ferver. Amor. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela fosse burra. Como se ele não tivesse deixado rastros da própria traição a poucos metros da casa que dividiam. Jonas observava, atento, respeitoso, sem invadir. Mas Marina sentiu que estava prestes a explodir, e não sabia se era de dor ou de coragem. Marina olhou para a mensagem, e algo dentro dela simplesmente quebrou. Não de tristeza, de raiva. Daquela raiva pura, cristalina, que queima por dentro e exige ser liberada. Ela digitou com os dedos tremendo, cada letra saindo como um grito silencioso. Imprevisto. Você marcou o encontro com outra pessoa. Vi a mensagem. Não insulte minha inteligência. Ela enviou. E imediatamente se arrependeu e não se arrependeu ao mesmo tempo. Jonas permanecia ao seu lado, observando tudo com uma expressão que misturava compreensão e preocupação. Ele não tentou intervir, mas sua presença era como um âncora, algo que a mantinha presa à realidade, impedindo que ela se afogasse completamente na onda de emoções. O celular vibrou novamente. Caio respondendo. Marina, não é o que você pensa. Deixa eu explicar pessoalmente. Por favor. Ela soltou uma risada amarga, quase histérica. Explicar? Explicar o quê? Que você é um mentiroso. Que eu sou idiota. Que a gente não significa nada para você. Cada palavra era um punho batendo contra o próprio peito. Porque a verdade era que ela ainda o amava. Mesmo sabendo da traição, mesmo sentindo o chão desabar, uma parte dela, aquela parte fraca, desesperada, ainda queria acreditar que havia uma explicação mágica que tornaria tudo bem. Mas não havia. E ela sabia disso. Jonas colocou uma mão no ombro dela, gentilmente. Você não precisa responder agora. Você não precisa de nada agora, exceto respirar. Marina respirou fundo, sentindo o peito arder. A mão dele no ombro era quente, real, diferente de tudo que ela sentia com Caio nos últimos meses. Com Caio, havia sempre uma sensação de estar caminhando sobre gelo fino, nunca sabendo quando ele racharia. Com Jonas, mesmo sendo um estranho, havia segurança. Ela bloqueou o número. Simples assim. Bloqueou. E quando viu a ação confirmada na tela, sentiu uma mistura de alívio e pânico. O que ela tinha feito? Bloqueou o homem com quem morava. O homem com quem planejava dividir a vida. Mas ao mesmo tempo, aquele gesto, tão pequeno, tão simples, foi o primeiro ato de amor próprio que ela conseguiu fazer naquela noite. Pronto, ela sussurrou, mais para si mesma do que para Jonas. Pronto, ele ecoou, confirmando que ela tinha feito certo. Marina guardou o celular no bolso, como se estivesse enterrando aquela parte da vida. Seus olhos encontraram os dele novamente, e dessa vez havia algo diferente no olhar dela. Uma determinação frágil, mas real. Uma pequena chama de coragem acesa no meio da escuridão. Obrigada, ela disse. Por estar aqui. Por não tentar me consertar. Ninguém precisa consertar ninguém, Jonas respondeu. A gente só precisa de testemunhas. Alguém que veja a gente caindo e não nos julgue por isso. Eles ficaram ali mais um tempo, enquanto a noite avançava e a praça começava a esvaziar. As famílias iam embora, as crianças adormeciam nos braços dos pais, os casais se abraçavam sob as luzes. E Marina e Jonas permaneciam, dois estranhos que se tornaram companheiros de dor numa noite que deveria ter sido de alegria. Você tem para onde ir? Jonas perguntou, e havia preocupação genuína na voz. Marina hesitou. Voltar para casa significava enfrentar o vazio do apartamento,
as velas ainda acesas, o panetone na mesa, o jantar que ninguém comeria. Significava estar sozinha com seus pensamentos, com a dor, com a realidade de que sua vida tinha acabado de mudar radicalmente. Não quero ir para casa agora, ela admitiu. Jonas assentiu, como se já esperasse por essa resposta. Tem um café ali perto que fica aberto até tarde. Eles fazem um chocolate quente que é reconfortante. Se você quiser, a gente pode ir lá. Sem pressão. Sem obrigação. Só estar em um lugar aquecido. Marina olhou para ele, tentando entender por que um estranho se importava tanto. Mas talvez fosse justamente porque era um estranho que ele conseguia oferecer compaixão sem expectativas. Sem histórico de decepções, sem promessas quebradas, sem mentiras acumuladas. Tudo bem, ela respondeu suavemente. Vamos. Eles se levantaram juntos, e Marina sentiu as pernas fracas, como se tivesse corrido uma maratona emocional. A chuva tinha parado completamente agora, deixando apenas o aroma molhado da terra e das folhas. A noite era fria, mas não era um frio que machucasse, era um frio que limpava, que acordava. Enquanto caminhavam pela rua em direção ao café, Marina percebeu algo que a assustou um pouco. Ela estava começando a se sentir viva novamente. Não feliz, não ainda, mas viva. Como se aquele momento de raiva, aquele gesto de bloqueio, aquela decisão de sair de casa tivesse acendido algo dentro dela que estava adormecido. O café era pequeno, aconchegante, com mesas de madeira e luzes amarelas que criavam uma atmosfera de refúgio. Havia poucas pessoas lá, um casal de idosos tomando café, um rapaz estudando sozinho, uma mulher lendo um livro. Todos pareciam estar em seus próprios mundos, sem invadir o espaço um do outro. Jonas pediu 2 chocolates quentes e 2 pedaços de bolo de chocolate. Marina não protestou, deixando que ele cuidasse daquele momento. Era reconfortante não ter que tomar decisões, não ter que ser forte, não ter que fingir que estava tudo bem. Quando o chocolate chegou, ainda fumegando, Marina envolveu as mãos ao redor da xícara, deixando o calor penetrar. O primeiro gole foi quase medicinal, doce, quente, reconfortante. Exatamente o que ela precisava. Você quer falar sobre isso? Jonas perguntou, com cuidado. Ou prefere ficar em silêncio? Marina pensou sobre a pergunta. Parte dela queria guardar tudo para si, proteger a ferida. Mas outra parte, aquela que tinha acabado de descobrir que bloqueio era possível, queria contar tudo, deixar sair. Nós estamos juntos há 3 anos, ela começou devagar. Ele sempre foi atencioso, sabe? No começo. Flores, mensagens, aquele tipo de coisa. Mas depois foi ficando distante. Ocupado. Sempre com desculpas. E eu tentei ser compreensiva. Tentei ser a parceira perfeita. Cozinhava, cuidava da casa, apoiava os sonhos dele. Fiz tudo o que uma mulher é suposta fazer. A amargura na última frase era palpável. E ele? Jonas perguntou suavemente. Ele enganava. Provavelmente há meses. E eu nem percebi. Ou talvez tenha percebido, mas preferi não ver. É mais fácil viver na mentira do que enfrentar a verdade, sabe? Jonas assentiu, entendendo perfeitamente. Às vezes, a gente escolhe a dor familiar em vez da incerteza do desconhecido. Exatamente, Marina respirou fundo. E agora? Agora não sei quem eu sou sem ele. Passei tanto tempo tentando ser o que ele queria que esqueci de ser eu mesma. Aquela confissão saiu como um sussurro, mas carregava o peso de anos de sacrifício, de renúncia, de pequenas mortes diárias. Jonas a observava com uma intensidade que não era invasiva, mas acolhedora. Você sabe o que eu acho? Que talvez essa noite, tão horrível, tão injusta, seja exatamente o que você precisava para se encontrar novamente. Porque agora você tem permissão. Permissão para ser egoísta, para pensar em si mesma, para reconstruir. Marina sentiu os olhos marejarem novamente, mas dessa vez não era só de dor. Era também de algo que se parecia com esperança. A noite avançava e o café se tornava ainda mais vazio. Marina e Jonas permaneciam ali, conversando em sussurros,
como se estivessem em um confessionário. O chocolate tinha esfriado, mas nenhum dos dois se importava. Havia algo mais importante acontecendo, uma conexão que transcendia palavras, um entendimento mútuo que só quem já foi traído consegue compreender. Você sabe o que é estranho? Marina perguntou, quebrando um silêncio que tinha durado alguns minutos. Eu deveria estar furiosa. E estou. Mas também estou aliviada. Como se uma parte de mim já soubesse que algo estava errado, e agora finalmente posso parar de fingir que tudo está bem. Jonas assentiu lentamente. A traição é assim. Ela dói, mas também liberta. Porque você não precisa mais gastar energia tentando salvar algo que já estava morto. Marina olhou para ele com curiosidade. Você fala como se tivesse vivido isso muitas vezes. Não muitas vezes, Jonas respondeu, e havia algo na forma como ele disse isso que sugeriu que havia mais história ali. Mas uma vez foi o suficiente para aprender a lição. E essa lição me custou caro. Ele fez uma pausa, como se estivesse considerando quanto contar. Marina esperou, sem pressionar. Havia aprendido que às vezes as pessoas precisam de tempo para decidir se confiam o suficiente para abrir feridas antigas. Eu tinha um melhor amigo, Jonas continuou finalmente. Desde a infância. Crescemos juntos, dividimos tudo, sonhos, segredos, até namoradas em alguns momentos. Mas havia uma coisa que eu não sabia que ele dividia comigo: a inveja. Ele era invejoso do meu sucesso, da minha vida, de tudo que eu construí. E em vez de me contar, em vez de ser honesto, ele começou a sabotar. Espalhava boatos, falava mal de mim pelas costas, tentava afastar as pessoas que eu amava. Marina sentiu o coração apertar ao ouvir. Aquela era uma traição diferente da dela, mas igualmente devastadora. Como você descobriu? Ela perguntou suavemente. Acaso? Ou destino? Como você preferir. Eu vi mensagens dele com outras pessoas, conversas que ele tinha comigo versus conversas que ele tinha com os outros. E tudo o que ele me dizia era mentira. Tudo. Desde o começo, aparentemente. E eu não consegui entender por que alguém que eu amava tanto conseguia me odiar tanto. Jonas respirou fundo, como se ainda estivesse processando aquela dor. Levou muito tempo para eu perceber que o problema não era comigo. Era com ele. Com a falta de caráter dele, com a incapacidade dele de lidar com as próprias inseguranças. E quando eu finalmente aceitei isso, consegui soltar. Marina ouviu cada palavra como se fossem pérolas de sabedoria. Porque era exatamente isso que ela precisava ouvir, que a traição de Caio não era reflexo dela, mas reflexo dele. Das escolhas dele, da fraqueza dele, da incapacidade dele de amar corretamente. Quanto tempo levou? Marina perguntou. Para você se recuperar. Meses. Talvez um ano inteiro, Jonas respondeu honestamente. Não foi linear. Havia dias em que eu acordava bem, e outros em que a dor voltava com tanta força que parecia que tudo estava acontecendo novamente. Mas, eventualmente, os dias bons começaram a ser mais frequentes que os ruins. E depois, um dia, eu simplesmente acordei e percebi que não pensava nele mais. Marina sentiu uma mistura de esperança e desespero ao ouvir isso. Um ano inteiro. Ela não sabia se conseguiria esperar tanto tempo. Mas ao mesmo tempo, saber que havia luz no fim do túnel, mesmo que distante, era algo. E agora? Ela perguntou. Você o perdoou? Jonas pensou sobre a pergunta por um longo tempo. Perdoar não é esquecer. E não é absolução. Perdoar é simplesmente decidir que você não quer mais carregar aquela raiva. Que você quer viver sua vida sem deixar que a traição dele continue te matando. Porque é isso que a gente faz quando não perdoa, a gente continua morrendo, todo dia. Aquelas palavras ecoaram em Marina como um sino tocando ao longe. Porque ela sabia que, se não tivesse cuidado, poderia passar anos, décadas, até, deixando que a traição de Caio a definisse. Deixando que a dor a paralisasse. Deixando que a raiva consumisse tudo o que restava de bom dentro dela. Você acha que eu consigo? Marina perguntou, sua voz quase inaudível. Conseguir perdoar?
Conseguir seguir em frente. Jonas a olhou nos olhos, e havia uma certeza absoluta no seu olhar. Você já começou. Bloqueou o número dele. Saiu de casa. Escolheu não responder com raiva. Você está fazendo tudo certo, Marina. Tudo o que você precisa fazer agora é continuar. Marina sentiu as lágrimas caírem novamente, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio. Como se alguém tivesse finalmente dado permissão para ela ser forte, para ela se importar com ela mesma, para ela escolher a si mesma. Obrigada, ela sussurrou. Eu não sei o que teria feito se você não estivesse ali. Você teria feito exatamente o mesmo, Jonas respondeu com um sorriso suave. Porque você é mais forte do que pensa. A gente sempre é. Eles ficaram ali mais um tempo, conversando sobre coisas pequenas, filmes que gostavam, livros que tinham lido, sonhos que tinham deixado de lado. E com cada conversa, Marina sentia uma parte de si mesma retornando. Não a parte que amava Caio, mas a parte que amava viver, que tinha curiosidade, que tinha esperança. Quando o café começou a fechar, Jonas ofereceu acompanhá-la até um hotel próximo. Marina hesitou. Voltar para casa ainda era impensável, mas a ideia de aceitar a ajuda de um estranho também era assustadora. Mas então ela lembrou das palavras dele: você é mais forte do que pensa. E ela decidiu ser forte o suficiente para aceitar ajuda. No caminho para o hotel, eles passaram pela praça novamente. A árvore de Natal ainda brilhava, mas agora parecia diferente. Não era mais um símbolo de tudo que Marina tinha perdido, mas um símbolo de tudo que ainda poderia ganhar. De recomeços. De segundas chances. De destino agindo de formas inesperadas. Você vai ficar bem? Jonas perguntou quando chegaram na porta do hotel. Eu acho que sim, Marina respondeu, e surpreendentemente, ela acreditava nisso. Graças a você. Graças a você mesma, Jonas corrigiu gentilmente. Eu só estava ali. Mas Marina sabia que era mais que isso. Ele tinha sido exatamente o que ela precisava naquele momento, uma testemunha, um confidente, um lembrete de que ainda havia bondade no mundo. E quando ela entrou no hotel e se deitou na cama daquele quarto estranho, pela primeira vez naquela noite, ela conseguiu respirar sem sentir que ia explodir. Mas enquanto ela adormecia, havia algo que ela não sabia. Algo que Jonas tinha guardado para si, algo que mudaria tudo quando finalmente viesse à tona. Porque Jonas não era apenas um estranho que estava na praça por acaso. Ele tinha um segredo. Um segredo que estava diretamente conectado a Caio. E esse segredo estava prestes a transformar aquela noite de traição em algo muito mais complicado, muito mais profundo, muito mais devastador. Marina acordou no quarto de hotel com o sol batendo na janela, uma sensação de peso ainda presente, mas não tão sufocante quanto na noite anterior. Ela se sentou na cama, tentando organizar os pensamentos. A lembrança de Jonas e da conversa que tiveram na praça lhe trouxe um pouco de conforto. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua abaixo. A cidade estava em movimento, pessoas passavam apressadas, carros buzinavam, e o mundo continuava girando, apesar de tudo. Marina sentiu uma pontada ao lembrar do jantar que nunca aconteceu. A mesa ainda estaria posta. As velas ainda estariam acesas. Ela decidiu que não queria saber. Não queria voltar para aquele apartamento, não queria enfrentar os restos de uma noite que deveria ter sido mágica, mas que se transformou em pesadelo. Marina precisava de um novo começo, de um novo lugar, de uma nova perspectiva. Lembrou-se de Jonas e sentiu uma vontade de reencontrá-lo. Talvez ele pudesse ajudá-la a encontrar esse novo começo. Ela pegou o celular e abriu o aplicativo de mensagens, procurando o contato dele. Jonas tinha deixado o número antes de se despedirem na noite anterior. Oi, Jonas, é a Marina. Acordei e não sei bem o que fazer. Você está por aí? Ela enviou a mensagem, ansiosa pela resposta. Não sabia se ele estaria disponível, mas precisava de alguém que entendesse, que não julgasse, que não tentasse consertar tudo com soluções fáceis. Enquanto esperava, Marina decidiu tomar um banho. A água quente batendo em seu rosto foi quase uma bênção, lavando a dor da noite anterior, limpando a mente.
Ela se vestiu lentamente, tentando reunir forças para enfrentar o dia. Jonas respondeu rápido. Oi Marina, acabei de ver sua mensagem. Estou por aqui, sim. Onde você está? Podemos nos encontrar. Marina sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Estou no hotel perto da praça. Podemos nos encontrar no café da manhã. Claro. Em 30 minutos. Perfeito. Ela desceu até o café do hotel, sentindo o estômago revirar de ansiedade. Não sabia bem o que esperar daquele encontro, mas sabia que precisava dele. O café estava quase vazio, o que era bom. Marina preferia lugares tranquilos, onde não precisava fingir felicidade para os outros. Jonas chegou pontualmente, com um sorriso cansado, mas acolhedor. Bom dia, ele disse, sentando-se à frente dela. Bom dia, Marina respondeu, sentindo-se um pouco mais leve na presença dele. Eles pediram café e torradas, e enquanto comiam, Jonas começou a falar sobre planos para o dia. Que tal a gente dar uma volta pela cidade? Conhecer lugares novos, talvez até ir a um parque. Às vezes, mudar o ambiente ajuda a clarear a mente. Marina assentiu. Parece uma boa ideia. Preciso de distração. Eles caminharam pela cidade, passando por praças, parques e ruas comerciais. A cada passo, Marina sentia como se estivesse se afastando um pouco mais da dor da noite anterior. Jonas era um excelente companheiro, sabendo quando falar e quando ficar em silêncio. Ele compartilhava histórias de sua vida, de viagens passadas, de momentos felizes e tristes, e cada história parecia uma ponte para que Marina também compartilhasse. Em um parque, eles encontraram uma feirinha de Natal. Barracas vendiam artesanatos, comidas típicas e presentes. Marina parou em frente a uma barraca que vendia pequenos enfeites de árvore feitos à mão. Ela pegou um enfeite de uma estrela, passando os dedos pelas bordas pintadas de dourado. Bonito, né? Jonas comentou. Sim, Marina disse, mas sua mente estava longe. Pensava em como, um dia, ela também acreditou que Caio era uma estrela em sua vida, brilhante, constante, seguro. E como agora, ele parecia apenas uma sombra, algo que não merecia mais sua atenção. Eles continuaram caminhando, e a cada passo, a cada conversa, a cada riso compartilhado, Marina sentia-se um pouco mais reconstruída. Não era uma cura mágica, mas era um começo. Um sinal de que, apesar de tudo, a vida continuava. Quando o sol começou a se pôr, Jonas sugeriu que eles voltassem para o café onde se conheceram. Talvez a gente possa pensar em um plano para você, ele disse. Marina concordou. Precisava de um plano. Precisava de algo que a ajudasse a seguir em frente, a reconstruir sua vida, a encontrar um novo propósito. No café, enquanto tomavam mais chocolate quente, Jonas começou a falar sobre possíveis próximos passos. Você já pensou em fazer algo completamente novo? Tipo, mudar de cidade, começar um hobby, talvez até um novo trabalho. Marina pensou sobre isso. Eu sempre quis escrever, contar histórias, mas nunca tive coragem. Por que não começar agora? Escrever pode ser terapêutico. E você já tem uma história incrível para contar. Marina sorriu, a ideia começando a tomar forma em sua mente. Talvez escrever fosse exatamente o que ela precisava. Uma forma de processar tudo o que tinha acontecido, de transformar dor em algo criativo, em algo que pudesse ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. Você acha que eu consigo? Ela perguntou. Eu tenho certeza, Jonas respondeu. E se precisar de alguém para ler, para dar feedback, eu estou aqui. Marina sentiu uma gratidão profunda. A presença de Jonas, sua compreensão, estavam ajudando-a a ver um futuro que antes parecia impossível. E enquanto ela pensava em como começar essa nova jornada, uma sensação de determinação começou a crescer dentro dela. Mas ainda havia uma reviravolta que Marina não esperava. Jonas tinha algo a revelar, algo que mudaria completamente a forma como ela via Caio e a traição. Marina, Jonas começou, hesitante, tem algo que eu preciso te contar sobre o Caio. Marina congelou, sentindo o coração acelerar. O que é? Jonas respirou fundo,
sabendo que o que estava prestes a dizer poderia desencadear uma nova onda de emoções. Eu o conheço. De um jeito que você talvez não imagine. Marina sentiu o ar sair dos pulmões. A forma como Jonas disse aquilo, com hesitação, com peso, deixou claro que não era algo simples. Ela colocou a xícara de chocolate na mesa com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo dentro dela. Como assim você o conhece? Ela perguntou, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Jonas respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Havia conflito nos seus olhos, como se tivesse lutado consigo mesmo a noite toda sobre contar isso. Eu vim para essa cidade porque recebi uma ligação. Uma ligação de uma mulher que disse que precisava de ajuda. Que seu namorado, Caio, estava envolvido em algo errado. Algo que poderia prejudicar muitas pessoas. Marina piscou, tentando processar as palavras. Que tipo de coisa errada? Golpes, Jonas respondeu, e a palavra caiu como uma pedra entre eles. Caio não trabalha em um escritório de advocacia como você provavelmente acredita. Ele trabalha em um esquema de fraude. Ele convence mulheres como você, a investirem dinheiro em projetos fictícios. Depois, desaparece com o dinheiro. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era possível. Caio era muitas coisas, um traidor, um mentiroso, um homem fraco, mas um criminoso? Um fraudador? Você está mentindo, ela disse, mas a voz dela tremeu, traindo a dúvida que começava a crescer. Eu não estaria te contando isso se não fosse verdade, Jonas respondeu com calma. A mulher que ligou para mim é uma das vítimas. Ela perdeu quase 100 mil reais. E quando ela tentou procurar Caio, descobriu que ele tinha desaparecido. Mas antes disso, ela descobriu que ele estava fazendo a mesma coisa com outras mulheres. Simultaneamente. Marina sentiu a cabeça girar. As peças começavam a se encaixar de formas que ela não queria que encaixassem. Os períodos em que Caio desaparecia, dizendo que estava trabalhando. As viagens repentinas. O dinheiro que ele sempre tinha, mas nunca explicava de onde vinha. A forma como ele a incentivava a investir em certos projetos que ela tinha recusado porque algo não parecia certo. Por que você não me contou isso na noite passada? Marina perguntou, sentindo a raiva começar a borbulhar. Porque você estava quebrada, Jonas respondeu honestamente. Você tinha acabado de descobrir uma traição. Se eu tivesse te contado que era pior do que você pensava, que você tinha sido enganada de formas muito mais profundas, acho que você teria desmoronado completamente. Você precisava de tempo para respirar, para se recuperar um pouco, antes de receber essa bomba. Marina se levantou da cadeira, caminhando até a janela do café. Ela observou as pessoas passando na rua, pessoas que provavelmente tinham vidas normais, sem traições, sem fraudes, sem segredos devastadores. Por que ela não podia ter uma vida assim? Quanto? Ela perguntou, sem se virar. Quanto o quê? Quanto dinheiro ele pediu para eu investir? Quanto eu perdi? Jonas hesitou. Você investiu. Marina se virou para ele, e havia lágrimas correndo pelo seu rosto. Sim. 3 meses atrás. Ele disse que era um projeto de tecnologia, que ia render muito. Eu coloquei 30 mil reais. Dinheiro que eu economizei por anos. Dinheiro que era para eu usar para voltar a estudar, para fazer um curso que sempre quis fazer. Ela sentiu o chão desaparecer novamente. Não era só o coração que tinha sido quebrado. Era também a vida inteira. Os sonhos. O futuro. Jonas se levantou e caminhou até ela, mas não tentou tocá-la. Apenas ficou ali, presente, testemunhando a dor que explodia dentro dela. Eu sinto muito, ele disse, e havia sinceridade absoluta na voz. Você sente muito? Marina riu, um riso histérico, quase incontrolável. Você vem aqui, me salva de uma noite de desespero, me faz acreditar que ainda há bondade no mundo, e depois me conta que eu sou uma vítima de fraude. Que o homem que eu amei me roubou. Que tudo o que eu acreditava era mentira. Sim, Jonas respondeu simplesmente. E eu sinto muito por tudo isso.
Marina se deixou cair de volta na cadeira, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. A traição de Caio não era apenas emocional. Era financeira. Era criminal. Era muito pior do que ela jamais imaginou. Por que você está me contando isso? Ela perguntou, sua voz agora pequena, quebrada. Por que você não foi direto para a polícia? Por que, Jonas respondeu, sentando-se novamente à sua frente, a mulher que me ligou pediu para eu primeiro conversar com você. Ela acreditava que você poderia ser uma aliada, que você poderia ajudar a reunir evidências, a montar um caso contra ele. Porque quanto mais vítimas, mais forte o caso. Marina olhou para ele, seus olhos marejados. Você quer que eu ajude a prender o homem que eu amei? Eu quero que você ajude a parar um criminoso, Jonas corrigiu gentilmente. O homem que você amou nunca existiu. Ele era uma ilusão. Uma construção cuidadosa de mentiras. O Caio real é alguém muito diferente. Marina sentiu como se estivesse em um filme, como se isso não pudesse estar acontecendo. Mas ao mesmo tempo, havia uma parte dela que sabia que era verdade. Porque as coisas nunca fazem sentido completamente até que você vê o quadro inteiro. E agora, ela estava vendo. Eu preciso de tempo, ela sussurrou. Eu não consigo processar tudo isso agora. Eu sei, Jonas respondeu. E você pode ter todo o tempo que precisar. Mas Marina, há algo mais que você precisa saber. Ela levantou o olhar para ele, esperando pela próxima bomba. A mulher que me ligou, a primeira vítima que descobrimos, ela é minha irmã. O coração de Marina parou. Porque agora tudo fazia sentido. Porque Jonas estava ali. Porque ele se importava tanto. Porque ele tinha um segredo. Ele não era apenas um estranho compassivo. Ele era alguém com motivo pessoal. Alguém que tinha perdido tanto quanto ela. E de repente, a conexão que eles tinham estabelecido na noite anterior ganhou uma nova dimensão. Não era só compaixão. Era cumplicidade. Era o começo de uma aliança que poderia mudar tudo. Marina sentiu o peso da revelação de Jonas como uma nova camada de gelo sobre seu coração já congelado. A irmã dele, uma vítima de Caio. Isso explicava a urgência, a sinceridade, a profundidade da conexão que eles tinham formado. E também explicava por que Jonas estava tão determinado a ajudá-la. Ela respirou fundo, tentando processar tudo. Sua irmã, ela está bem. Jonas balançou a cabeça lentamente. Ela está tentando se recuperar. Mas perdeu muito. Não só dinheiro, mas confiança. Em todo mundo. Inclusive em mim. Marina sentiu uma pontada de culpa por ter questionado a sinceridade dele. Eu sinto muito, Jonas. Não imaginei que fosse tão sério. Ele assentiu, mas seu olhar estava distante, como se estivesse revivendo os momentos difíceis com a irmã. Ela me pediu para vir aqui, para tentar impedir Caio antes que ele machucasse mais alguém. Ela sabia que ele tinha um padrão, que ele não pararia com você. Marina sentiu o estômago revirar. Um padrão. Sim, Jonas confirmou. Ele faz isso há anos. Muda de cidade, de vítima, mas nunca muda de método. Ele é um mestre em construir ilusões. Marina sentiu uma mistura de raiva e tristeza. E eu fui uma dessas ilusões. Não, Jonas disse rapidamente, tocando levemente em sua mão. Você foi vítima de uma ilusão. E agora, você tem a chance de fazer algo sobre isso. De ajudar a pará-lo. Ela olhou para ele, sentindo-se dividida. Parte dela queria gritar, queria queimar tudo que lembrasse Caio. Outra parte queria entender, queria saber mais, queria se armar de todas as informações para enfrentar o que viria a seguir. O que você sugere que a gente faça? Marina perguntou, finalmente. Jonas pensou por um momento. Primeiro, reunir todas as provas que você tiver. E-mails, mensagens, qualquer coisa que mostre o envolvimento dele com esses projetos fictícios. Segundo, entrar em contato com outras vítimas. Quanto mais gente, mais forte será o nosso caso. Terceiro, ir à polícia. Com tudo documentado. Marina assentiu,
sentindo-se um pouco mais forte. Eu consigo fazer isso. Preciso fazer isso. Eles passaram a tarde reunindo tudo que Marina tinha: mensagens, e-mails, recibos de transferências. Jonas ajudava, orientava, mas deixava que ela tomasse as decisões. Era importante que ela sentisse que estava no controle, que estava reconstruindo sua vida peça por peça. Quando terminaram, já era noite. Marina sentiu um cansaço profundo, mas também uma sensação de alívio. Como se, ao organizar tudo aquilo, ela estivesse finalmente colocando um ponto final na história que tinha vivido com Caio. Você acha que ele vai tentar contato novamente? Marina perguntou, enquanto guardava o laptop. Provavelmente, Jonas respondeu. Mas agora você está preparada. Agora você sabe a verdade. Marina assentiu, sentindo-se um pouco mais segura. E eu não vou cair nessa de novo. Jonas sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de orgulho. Isso. Você é mais forte do que ele jamais imaginou. Eles caminharam de volta para o hotel, agora em silêncio, mas um silêncio diferente. Era um silêncio de cumplicidade, de entendimento, de duas pessoas que tinham sido enganadas pelo mesmo homem, mas que agora estavam unidas para enfrentá-lo. Ao chegarem, Jonas parou e olhou para Marina. Você vai ficar bem. Lembre-se de que você não está sozinha nisso. Marina assentiu, sentindo gratidão profunda. Obrigada, Jonas. Por tudo. Ele sorriu suavemente. De nada, Marina. Durma bem. Amanhã será um novo dia. E com essas palavras, ele se despediu e partiu, deixando Marina com seus pensamentos e com uma nova determinação. Ela entrou no quarto, sentindo-se exausta, mas também um pouco mais leve. Como se, ao enfrentar a verdade, ela tivesse começado a se libertar do peso que Caio representava. E enquanto se deitava na cama, Marina pensou em tudo o que tinha acontecido. A traição, a descoberta, a aliança com Jonas. E pela primeira vez desde que descobriu a mensagem, ela sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho a seguir. Um caminho que não incluía Caio. Um caminho que talvez a levasse a um novo começo. Mas o que Marina ainda não sabia era que Caio não desistiria facilmente. Ele tinha planos, planos que envolviam ela, envolviam dinheiro e envolviam fugir da cidade antes que tudo viesse à tona. E essa reviravolta, essa nova camada de conflito, estava prestes a acontecer. A noite caiu silenciosa sobre a cidade, e Marina, apesar do cansaço, não conseguia dormir. O teto do quarto de hotel parecia mais ameaçador do que acolhedor. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Caio aparecia, não o Caio romântico, divertido, cheio de promessas, mas o Caio que Jonas descrevera. O golpista. O manipulador. O homem que conquistava corações apenas para esvaziar contas bancárias e desaparecer. Ela rolou na cama, inquieta. A respiração vinha curta, a mente acelerada. O quarto estava quente demais, ou talvez fosse o corpo dela que não encontrava repouso. Era como se algo estivesse sendo puxado dentro dela, um fio preso, um passado que ela queria cortar, mas que continuava enroscado em seu peito. Levantou-se e foi até a janela. A rua lá embaixo estava quase deserta, iluminada por postes amarelos que criavam sombras longas no asfalto molhado. O Natal impregnava o ar, mas agora, em vez de conforto, trazia uma nostalgia dolorida. O aroma distante de lenha, o brilho tímido das luzes, tudo parecia zombar da noite que ela deveria estar vivendo. Um nó se formou em sua garganta. Ela encostou a testa no vidro frio. Como Caio pôde? Essa pergunta martelava mais forte do que todas as outras. Por que trair? Por que mentir? Por que roubar alguém que acreditou nele, que abriu portas, que abriu o coração? Marina fechou os olhos, e uma memória nítida surgiu. 3 meses antes. Caio sorrindo enquanto a abraçava na cozinha. Ele dizia que tinha um projeto inovador, que precisava levantar capital rápido e que só confiava nela. Marina, encantada, acreditou. Transferiu. Perguntou se aquilo era seguro. Ele jurou que sim. Disse que ela era a única pessoa que ele queria ao lado dele quando tudo desse certo. A mentira estava ali,
inteira. E ela a engoliu como se fosse verdade. A traição não era só um encontro marcado com outra mulher. Era todo o resto. Era tudo ao mesmo tempo. Marina sentiu o ar faltar. Voltou para a cama, sentou-se na beira, abraçando as pernas. Pensou em ligar para Jonas, mas era tarde. Não queria parecer desesperada, mesmo estando. Mas antes que pudesse decidir qualquer coisa, o celular vibrando no criado mudo fez seu corpo inteiro congelar. Ela não tinha desbloqueado Caio. Então quem poderia ser aquela hora? Pegou o aparelho com mãos trêmulas. Um número desconhecido. A prévia da mensagem apareceu na tela. Marina, por favor, não desligue. Eu sei que você sabe. E eu posso explicar. O coração dela parou. Era ele. Mesmo bloqueado, Caio dava um jeito. Outro chip. Outro número. Outra mentira. Marina ficou imóvel, encarando a tela como se pudesse incinerá-la apenas com o olhar. A raiva subiu de uma vez, quente, pulsante, quase violenta. Ela apertou o botão lateral e apagou a tela. Depois a acendeu de novo. A mensagem continuava lá, como uma ameaça silenciosa. No fundo, ela sabia, Caio não desistiria facilmente. Ele nunca desistia quando se tratava de manter o controle. O celular vibrou novamente. Outra mensagem. Você não entende o que está acontecendo. Me dá 10 minutos. Só isso. Marina sentiu uma onda fria percorrer sua espinha. Ele parecia desesperado. E isso não era normal. Caio não era o tipo de homem que implorava. Era o tipo que manipulava. Que moldava situações para parecer vítima. Essa urgência. Tinha algo errado. O celular vibrou pela terceira vez. É questão de vida ou morte. Marina, assustada, deu um passo para trás, como se aquilo pudesse colocá-la em segurança. Mas a mente já estava em alerta. Vida ou morte? Era apenas mais um truque, mais uma encenação, mais um teatro para tentar dobrá-la. Oh, Caio estava realmente envolvido em algo maior do que ela imaginava. Antes que pudesse decidir, alguém bateu na porta do quarto. 3 batidas suaves, mas firmes. Marina gelou. Marina! A voz veio abafada, mas era inconfundível. Sou eu. Jonas. Ela correu até a porta, olhou pelo visor e sentiu o alívio quebrar parte da tensão. Abriu a porta com rapidez. Jonas, o que houve? Ela perguntou, tentando parecer calma. Mas Jonas não parecia o mesmo de mais cedo. O rosto sério. O olhar tenso. O peito subindo e descendo com respiração rápida. Precisamos conversar. Agora. Ele entrou no quarto sem esperar convite, fechando a porta atrás de si. Recebi uma informação que muda tudo. Marina sentiu o estômago afundar. O que aconteceu? Jonas passou a mão pelos cabelos, claramente nervoso. Minha irmã, ela recebeu uma ligação. De uma das cúmplices do Caio. Marina arregalou os olhos. Cúmplices? Sim. Ele nunca trabalhou sozinho. Mas essa mulher, Jonas respirou fundo, ela decidiu falar. Porque o esquema está desmoronando. E ela sabe que vai cair junto se não correr antes. Marina sentiu a garganta secar. O que ela disse? Jonas a encarou com um olhar que misturava urgência e preocupação profunda. Que o Caio vai tentar fugir da cidade. Hoje. E que antes de fugir, ele quer encontrar você. Marina deu um passo para trás, seu corpo inteiro tremendo. Encontrar. Por quê? Jonas hesitou. E isso a apavorou ainda mais. Porque você é a última peça que falta para ele fechar um dos golpes. Ele precisa de acesso a um documento que está no seu nome. Um documento que você nem sabe que existe. Marina sentiu a cabeça girar. Como assim, um documento? Marina, Jonas disse, aproximando-se um passo, falando baixo, firme. Caio registrou uma empresa falsa usando seus dados. Seu nome. Seu CPF. Ele planeja usar essa empresa para desviar dinheiro antes de desaparecer. O chão sumiu. A sala ficou menor.
O ar ficou pesado. Marina apoiou a mão na parede para não cair. Ele me envolveu num crime? Sem eu saber? Sim, Jonas confirmou. E é por isso que ele está desesperado. Sem você, ele não pode finalizar o golpe. E sem finalizar, ele não pode fugir. Marina sentiu o coração bater tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Jonas, o que eu faço? Ele não respondeu de imediato. Apenas se aproximou, segurou seus ombros e olhou fundo em seus olhos. A partir de agora, você não atende mais ele. Não responde. Não encontra. E, principalmente, não fica sozinha. Marina engoliu seco, sentindo a gravidade da situação pela primeira vez. Ele não vai desistir, vai? Jonas balançou a cabeça lentamente. Não. E é exatamente por isso que precisamos agir antes dele. Marina sentiu as pernas tremerem. A noite de Natal, que já estava destruída, acabava de se transformar em algo muito pior. Jonas se moveu rapidamente pelo quarto, como se cada segundo contasse. Ele fechou as cortinas com força, bloqueando qualquer visão de fora. Marina o observava, sentindo o pânico subir pela garganta como bile. Tudo estava acontecendo muito rápido. Tudo estava saindo do controle. Precisamos fazer um plano, Jonas disse, sentando-se à beira da cama. E precisamos fazer agora, antes que ele tente algo desesperado. Marina sentou-se ao lado dele, o corpo ainda tremendo. Ele sabe onde eu estou. Como ele conseguiu meu número? Ele sempre soube onde você estava, Jonas respondeu, e havia culpa na voz. Caio tem contatos. Pessoas que trabalham com ele. Pessoas que o ajudam a rastrear suas vítimas. É parte do esquema. A palavra vítimas ecoou em Marina como um sino de morte. Ela não era só uma mulher enganada. Era uma vítima de crime organizado. A realidade disso a atingiu como um soco no estômago. Então ele pode vir aqui? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Pode. E provavelmente vai tentar. Jonas se levantou, caminhando até a janela e espiando pelas cortinas. Mas não enquanto eu estiver aqui. Enquanto você estiver comigo. Marina sentiu uma mistura de gratidão e medo. Jonas era sua âncora, mas também era um lembrete de que ela estava em perigo real. Não era mais uma questão de coração quebrado. Era segurança pessoal. O que a sua irmã disse exatamente? Marina perguntou, tentando reunir informações, tentando entender a dimensão completa do que estava acontecendo. Jonas respirou fundo, como se reviver aquela conversa o machucasse. Ela disse que Caio tem um prazo. Até amanhã à noite. Se ele não conseguir fechar esse golpe, ele perde uma quantia grande de dinheiro. Dinheiro que não é dele. Dinheiro que pertence a pessoas muito perigosas. Marina sentiu o coração acelerado. Pessoas perigosas. Sim. Caio não trabalha sozinho. Ele é apenas um dos operadores de uma rede maior. Uma rede que envolve lavagem de dinheiro, fraude em larga escala, talvez até coisas piores. Jonas se virou para ela. E essas pessoas não brincam quando se trata de dinheiro. Marina se levantou, começando a caminhar de um lado para o outro do quarto, como um animal enjaulado. Então o que você está dizendo é que eu não sou só vítima de um golpista. Eu sou vítima de uma organização criminosa. Sim, Jonas confirmou. E é por isso que precisamos agir rápido. Precisamos ir à polícia. Hoje. Agora. Marina parou de andar. A polícia. Jonas, se eu fizer isso, Caio vai saber. E se ele está envolvido com pessoas perigosas? Ele vai saber de qualquer forma, Jonas interrompeu. E quanto mais tempo você esperar, mais perigoso fica. Porque ele está desesperado. E homens desesperados fazem coisas impensadas. Marina sentou-se novamente, sentindo o peso do mundo nos ombros. Tudo o que ela queria era uma vida simples. Um relacionamento honesto. Talvez casar, ter filhos, envelhecer ao lado de alguém que a amasse. Mas em vez disso, ela estava presa em um pesadelo que não pediu para viver. E se eu não for? Ela perguntou,
a voz pequena. E se eu simplesmente desaparecer? Mudar de cidade, mudar de nome, começar do zero. Jonas se aproximou dela, ajoelhando-se para ficar no mesmo nível. Porque isso não vai funcionar. Caio vai te encontrar. E quando encontrar, ele vai estar ainda mais desesperado, ainda mais perigoso. A única forma de você ficar segura é enfrentar isso agora. Com a polícia. Com provas. Com proteção. Marina olhou nos olhos dele, vendo a sinceridade absoluta. Você realmente acredita que isso vai funcionar? Sim, Jonas respondeu, e havia tanta convicção na voz que Marina quis acreditar. Porque você não está sozinha. Você tem minha irmã. Você tem outras vítimas. Você tem evidências. E você tem a verdade. E a verdade, Marina, é a coisa mais poderosa que existe. Naquele momento, o celular de Marina vibrou novamente. Ela pegou, com as mãos tremendo. Outra mensagem de Caio. Marina, eu estou do lado de fora do hotel. Preciso falar com você. Pessoalmente. É importante. O sangue dela congelou. Jonas viu a cor sair do rosto dela. O que foi? Ele está aqui, Marina sussurrou. Ele está do lado de fora do hotel. Jonas se levantou de um salto, voltando para a janela. Ele espiou pelas cortinas, vasculhando a rua lá embaixo. E então, ele a viu. Uma silhueta masculina, parada embaixo de uma árvore, olhando para o hotel. Mesmo na escuridão, era possível reconhecer a postura tensa, a forma como ele se movia, como um predador esperando a oportunidade certa. Era Caio. Ele está lá, Jonas confirmou, sua voz baixa e controlada, mas carregada de tensão. E ele não está sozinho. Marina se aproximou, olhando por cima do ombro de Jonas. Seu coração quase parou quando viu que havia 2 homens com Caio. Homens grandes, de aparência dura, que claramente não estavam ali para uma conversa amigável. Quem são eles? Marina perguntou, o pânico tomando conta. Os cobradores, Jonas respondeu, sua voz sombria. As pessoas perigosas que mencionei. Eles vieram cobrar o dinheiro que Caio perdeu. E ele quer usar você como moeda de troca. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou na parede, tentando respirar. O que a gente faz? Ela perguntou, e a voz saía como um sussurro desesperado. Jonas a olhou, e havia determinação nos seus olhos. Nós não respondemos. Nós não descemos. E nós chamamos a polícia. Agora. Antes que tudo saia completamente do controle. Ele pegou o celular, começando a discar o número da polícia. Marina observava, sentindo como se estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Tudo tinha começado com uma mensagem. Uma simples mensagem de traição. E agora, ela estava presa em uma situação que envolvia crime organizado, pessoas perigosas e uma luta pela sua própria segurança. A voz da atendente da polícia respondeu do outro lado. Jonas começou a explicar a situação, dando o endereço do hotel, descrevendo os homens lá embaixo, pedindo ajuda imediata. E enquanto ele falava, Marina olhou novamente pela janela. Caio tinha levantado o olhar para o hotel. E quando seus olhos encontraram a janela onde ela estava, mesmo que ele não conseguisse vê-la através das cortinas, Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Porque naquele momento, ela soube que nada seria mais o mesmo. A noite de Natal tinha se transformado em algo muito maior, muito mais perigoso, muito mais real do que qualquer coisa que ela jamais imaginou. E a verdadeira batalha estava apenas começando. A sirene da polícia ecoou pela rua, cortando a noite como um grito de salvação. Marina viu as luzes azuis e vermelhas iluminarem o quarto, criando sombras que dançavam nas paredes. Lá embaixo, Caio e os 2 homens se movimentaram rapidamente, como baratas expostas à luz. Caio correu em uma direção, os cobradores em outra. A polícia tinha chegado no momento exato, impedindo que qualquer coisa pior acontecesse. Jonas respirou fundo, seu corpo relaxando ligeiramente. Pronto. Agora você está segura. Mas Marina sabia que segura era uma palavra relativa. Os policiais desceram dos carros,
correndo atrás de Caio e dos outros dois homens. Havia gritos, comandos, o som de alguém sendo derrubado no chão. Tudo acontecia muito rápido, como um filme em câmera acelerada. Batidas na porta do quarto interromperam um momento. Polícia Federal. Abram a porta. Jonas se aproximou da porta e a abriu. 2 policiais entraram, armas visíveis mas não apontadas. Um deles era uma mulher de meia idade, com expressão séria e olhos que pareciam ter visto de tudo. O outro era um homem mais jovem, com a mesma determinação no rosto. Marina Oliveira? A mulher perguntou. Sim, Marina respondeu, sua voz pequena. Sou a delegada Fernanda. Precisamos que você desça para fazer um depoimento. Conseguimos prender o Caio e os 2 homens que o acompanhavam. Mas precisamos de informações suas para montar o caso completo. Marina assentiu, ainda em estado de choque. Tudo estava acontecendo tão rápido. Horas atrás, ela estava chorando em um banco de praça. Agora, estava sendo envolvida em uma operação policial. Ela pode ir? Jonas perguntou, colocando uma mão protetora nas costas de Marina. Sim. Mas ela precisa vir conosco. E você também precisa fazer um depoimento. Você é Jonas Brandt, certo? O informante. Jonas assentiu. Sim. Então vamos. Os 2. Marina pegou uma jaqueta, ainda tremendo. Enquanto descia as escadas do hotel com os policiais, ela sentia como se estivesse em um sonho. O lobby estava cheio de curiosos, hóspedes que tinham saído de seus quartos para ver o que estava acontecendo. Alguns tiravam fotos com o celular. Outros simplesmente observavam, boquiabertos. Lá fora, a rua estava tomada por viaturas. Caio estava sendo colocado em um dos carros, as mãos algemadas, o rosto cheio de raiva e desespero. Quando viu Marina, seus olhos se encontraram com os dela, e havia uma mistura de ódio e desespero naquele olhar. Marina! Ele gritou, tentando se soltar dos policiais. Você não entende o que fez. Você não sabe em quem você se meteu. Marina desviou o olhar, sentindo o coração acelerado. Mas desta vez, não era medo. Era raiva. Era raiva de alguém que finalmente percebeu que tinha sido enganada, que tinha sido usada, que tinha sido descartada. Ela entrou na viatura ao lado de Jonas, e enquanto o carro se afastava do hotel, ela respirou fundo. A primeira parte da batalha tinha terminado. Mas ela sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Na delegacia, Marina passou horas dando depoimento. Contou tudo, a traição inicial, a descoberta do golpe, o encontro com Jonas, as mensagens desesperadas de Caio. Os policiais anotavam tudo, fazendo perguntas, pedindo esclarecimentos. A delegada Fernanda era profissional, mas também compassiva. Ela entendia o que Marina tinha passado. Você foi muito corajosa, ela disse em um momento. Muitas vítimas não conseguem fazer o que você fez. Muitas ficam paralisadas pelo medo ou pela vergonha. Eu não me sentia corajosa, Marina respondeu honestamente. Eu me sentia destruída. Coragem não é ausência de medo, Fernanda disse. É agir apesar do medo. E você fez isso. Quando Marina finalmente saiu da delegacia, o sol estava nascendo. A noite tinha se transformado em manhã. A véspera de Natal tinha se transformado em um novo dia. Um dia em que tudo tinha mudado. Jonas a esperava do lado de fora, com 2 cafés nas mãos. Pensei que você pudesse precisar disso, ele disse, oferecendo um para ela. Marina pegou o café, sentindo o calor reconfortante nas mãos. Obrigada. Por tudo. Eu não sei o que teria feito sem você. Você teria feito exatamente o mesmo, Jonas respondeu, repetindo as palavras que tinha dito dias atrás. Porque você é forte. Você sempre foi. Eles caminharam pela cidade, que estava acordando lentamente. As lojas começavam a abrir, as pessoas começavam a sair de casa. E apesar de tudo o que tinha acontecido, havia uma sensação de normalidade retornando. O que você vai fazer agora? Jonas perguntou. Marina pensou sobre a pergunta. Eu não sei. Tudo que eu planejei,
Tudo que eu sonhei estava conectado a Caio. Agora, eu preciso descobrir quem eu sou sem ele. Bem, Jonas disse, sorrindo levemente, você pode começar fazendo aquilo que você sempre quis fazer. Escrever. Contar histórias. Transformar essa dor em algo criativo. Marina sorriu, sentindo uma centelha de esperança acender dentro dela. Você realmente acha que eu consigo? Eu tenho certeza, Jonas respondeu. E quando você escrever, você vai lembrar que não estava sozinha. Que havia alguém ali, testemunhando sua força, acreditando em você quando você não acreditava em si mesma. Naquele momento, Marina percebeu algo. A traição de Caio tinha destruído um mundo, mas também tinha criado espaço para um novo mundo nascer. Um mundo onde ela era a protagonista. Um mundo onde ela tinha poder. Um mundo onde ela podia escolher seu próprio caminho. E enquanto caminhava pela cidade com Jonas, tomando café, vendo o sol nascer sobre os prédios, Marina finalmente sentiu que poderia respirar novamente. A noite de Natal tinha sido devastadora. Mas a manhã de Natal, aquela manhã fria, clara, cheia de possibilidades, era promissora. E pela primeira vez desde que tudo começou, Marina permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, tudo pudesse ficar bem. Marina e Jonas caminharam em silêncio por alguns minutos, enquanto a cidade despertava ao redor deles. O sol nascendo criava um contraste lindo com as luzes de Natal ainda acesas em algumas casas. A beleza da cena contrastava com a realidade dura que Marina enfrentava. Você sabe, Marina começou, quando eu pensava em passar a véspera de Natal sozinha, eu imaginava algo completamente diferente. Uma noite de reflexão, talvez de solidão, mas não isso. Não uma revelação tão chocante. Jonas assentiu, compreendendo a profundidade daquela reflexão. A vida tem uma forma engraçada de nos surpreender, não é? Às vezes, as piores noites nos levam aos melhores dias. Marina sorriu, apesar da tensão. Você sempre vê o lado bom das coisas. Não sempre, Jonas admitiu. Mas tento. Porque se a gente não tentar ver algo positivo, a dor simplesmente engole a gente. Eles chegaram a uma praça pequena, onde algumas pessoas já caminhavam com seus cachorros, outras faziam jogging. O movimento da vida cotidiana era reconfortante, mas também um lembrete de que o mundo continuava girando, independentemente do que acontecia com ela. Você acha que eu consigo superar isso? Marina perguntou, olhando para Jonas. Que eu consigo seguir em frente? Jonas assentiu firmemente. Você já superou a noite mais difícil da sua vida. E sim, você vai conseguir seguir em frente. Mas não vai ser fácil. Haverá dias difíceis, dias em que você vai questionar tudo. Mas também haverá dias de vitória, dias em que você vai olhar para trás e ver o quão longe você chegou. Marina sentiu uma nova onda de determinação. Ela sabia que precisava agir, que precisava tomar decisões que a levassem para longe daquela situação. E que, talvez, ela pudesse usar tudo isso como inspiração para sua escrita. Transformar dor em arte. Em algo que pudesse ajudar outras pessoas a entenderem suas próprias dores. Eles sentaram em um banco da praça, e Jonas pegou um caderno do bolso. Eu escrevo também. Ajuda a processar tudo. Quer ver? Ele abriu o caderno e mostrou algumas anotações. Marina leu, sentindo-se conectada. As palavras de Jonas eram simples, mas profundas. Falavam de perda, de raiva, de superação. E ela sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse fazer o mesmo. Você pode me emprestar isso? Marina perguntou, olhando para ele. Claro. E se precisar de ajuda para começar, eu estou aqui. Marina sorriu, sentindo-se um pouco mais leve. Obrigada, Jonas. Isso significa muito. Eles ficaram ali, observando a vida passar, enquanto Marina começava a esboçar mentalmente sua própria história. Ela pensava em como transformar tudo aquilo em algo que pudesse compartilhar, algo que pudesse inspirar outras pessoas. Mas enquanto a esperança começava a brotar, a realidade da situação ainda pesava. Caio estava preso, mas o que isso significava para ela?
Como ela lidaria com a exposição pública, com a vergonha, com a dor? Você acha que as pessoas vão me julgar? Marina perguntou, sua voz carregada de insegurança. Jonas olhou para ela, seus olhos cheios de sinceridade. Sim, algumas vão. Mas outras vão te apoiar. E lembre-se, você é a vítima. Você não fez nada de errado. Marina sentiu, mas sabia que a sociedade nem sempre via as coisas assim. Ela precisava se preparar para enfrentar não só a dor emocional, mas também o julgamento público. Eu preciso de um plano, ela disse, determinada. Um plano para lidar com tudo isso. Com a polícia, com a mídia, com a minha própria vida. Jonas concordou. Primeiro, você precisa de um advogado. Alguém que possa te orientar sobre o que fazer, como proceder. Segundo, você precisa se afastar um pouco. Talvez ir para a casa de um amigo, de um familiar. E terceiro, você precisa começar a reconstruir sua vida. Com novos sonhos, novos planos. Marina sentiu uma nova onda de força. Ela sabia que precisava agir, que precisava tomar decisões que a levassem para longe daquela situação. E que, talvez, ela pudesse usar tudo isso como inspiração para sua escrita. Transformar dor em arte. Em algo que pudesse ajudar outras pessoas a entenderem suas próprias dores. Eles caminharam de volta para o hotel, onde Marina poderia pegar suas coisas e planejar os próximos passos. Enquanto subiam, ela pensava em como contatar um advogado, em quem poderia confiar, em como reconstruir sua vida. Ao chegarem no quarto, Marina começou a arrumar suas coisas. Jonas ficou ao lado, pronto para ajudar. Você tem alguém para te acompanhar? Um amigo, um familiar? Marina pensou por um momento. Minha mãe. Ela mora em outra cidade, mas eu posso ligar para ela. Ela vai entender. Jonas assentiu. Ótimo. E enquanto isso, eu vou tentar contatar um advogado que minha irmã conhece. Alguém especializado em casos assim. Marina sentiu uma gratidão profunda. Você realmente não precisa fazer isso, Jonas. Eu sei, ele respondeu. Mas eu quero. E enquanto Marina ligava para a mãe, Jonas saía para contatar o advogado. Ela sentiu uma onda de alívio ao ouvir a voz da mãe do outro lado da linha. Alguém que a amava incondicionalmente. Alguém que não a julgaria. Oi, mãe, Marina disse, tentando manter a voz firme. Filha, aconteceu algo? Você nunca liga tão cedo. Marina respirou fundo. Aconteceu, mãe. E eu preciso da sua ajuda. A voz da mãe fez Marina desabar por dentro. Era como voltar a um lugar seguro depois de atravessar uma tempestade interminável. Ela respirou fundo antes de responder, tentando conter o tremor na voz. Mãe, eu vou explicar tudo quando chegar aí. Mas eu preciso ir embora dessa cidade hoje. É sério. Do outro lado da linha, silêncio. Mas um silêncio cheio de preocupação materna. Filha, você está machucada? Ele te fez alguma coisa? Marina fechou os olhos. A pergunta ecoava mais fundo do que ela gostaria. Ele não me machucou fisicamente. Mas fez coisas piores, mãe. Coisas que eu ainda estou tentando entender. A mãe respirou, trêmula. Vem pra casa. Do jeito que você estiver. Eu arrumo tudo aqui. Marina não conseguiu segurar as lágrimas que começaram a cair. Aquele convite era tudo o que ela precisava. Um porto seguro, um abraço que ainda não tinha recebido. Obrigada, mãe. Eu te amo. Eu também te amo, filha. Vem logo. Quando ela desligou, sentiu o corpo inteiro tremer como se só naquele instante o mundo real tivesse voltado ao lugar. Como se naquele telefonema ela tivesse conseguido, finalmente, algo que Caio roubou por meses: direção, propósito, família. Jonas voltou ao quarto minutos depois. O olhar dele carregava preocupação, mas também uma determinação silenciosa, a mesma que Marina sentia crescer dentro de si. Consegui falar com a advogada recomendada pela minha irmã, ele disse, fechando a porta atrás de si. O nome dela é Doutora Patrícia.
Ela pode te atender ainda hoje. Quer fazer tudo presencialmente para garantir a sua proteção jurídica o quanto antes. Proteção jurídica, Marina repetiu, como se ainda estivesse se acostumando à ideia de que precisava daquilo. Nunca, em toda a sua vida, imaginou que se envolveria com polícia, advogados, golpes. Nada disso fazia parte dos seus planos, dos seus sonhos, mas Caio tinha atravessado todos esses limites. Ela disse que você precisa levar tudo o que reunimos ontem. Todos os prints, transfers e conversas. Vai ajudar a montar a acusação. Marina assentiu. Eu vou. Eu quero fazer isso direito. Quero tirar isso do meu nome, de qualquer forma. Jonas se aproximou devagar, como se tentasse medir sua força emocional. E, sua mãe? Ela atendeu. Marina sorriu pela primeira vez desde a madrugada. Um sorriso frágil, mas verdadeiro. Sim. Vou para lá hoje. Ela sabe que tem algo errado, mas não quis me pressionar. Só me chamou para casa. Jonas respirou em alívio. Isso é bom. Você precisa de um lugar seguro, Marina. Ela o observou por alguns segundos. E notou a fadiga nos ombros dele, a preocupação ainda estampada no rosto. Ele também estava vivendo aquilo. Não era só um apoio, era alguém diretamente afetado por tudo. E você? Ela perguntou. Como você está? Jonas desviou o olhar por um segundo, como se não estivesse preparado para a pergunta. Eu estou processando tudo também. Ver Caio sendo preso, saber que minha irmã vai ter justiça, é muito. Mas ver você no meio disso, me preocupa. Eu fico aliviada por você estar aqui, Marina disse com sinceridade. Eu não sei o que teria acontecido se eu estivesse sozinha ontem. Jonas abriu um sorriso pequeno e cansado. Eu também não. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Marina congelou. Por um segundo, o medo voltou com força, como um reflexo condicionado. Jonas levantou a mão, pedindo silêncio. Ele caminhou até a porta, olhando pelo olho mágico. É segurança do hotel, ele disse, aliviado. Devem ter vindo avisar alguma coisa. Ele abriu a porta. Um funcionário uniformizado, nervoso, segurava uma prancheta. Bom dia! Viemos informar que, por motivos de segurança, todos os hóspedes do terceiro andar, incluindo a senhorita Marina Oliveira, foram orientados a deixar o andar temporariamente para inspeção. Houve uma tentativa de entrada indevida pela entrada lateral na madrugada. A polícia pediu para reforçarmos os protocolos. Marina sentiu o coração despencar. Entrada indevida, ela repetiu, já sabendo a resposta. O homem preso, o funcionário explicou. Ele tentou subir antes da polícia chegar. Tentou forçar a porta do terceiro andar, mas não conseguiu. Jonas fechou os olhos por um instante. Não era surpresa, mas ouvir aquilo assim, oficialmente, era esmagador. Obrigada pelo aviso, Jonas disse, firme. Depois fechou a porta devagar. Marina levou as mãos à boca, as lágrimas voltando com força. Ele tentou subir até aqui. Jonas, ele ia entrar no meu quarto. Jonas se aproximou e segurou suas mãos. Mas não entrou. Não conseguiu. E agora está preso. Marina, acabou. Essa parte acabou. Mas Marina sabia, dentro dela, algo gritava uma verdade maior. Não tinha acabado. Não ainda. Porque Caio estava preso, sim. Mas as pessoas acima dele, as que realmente comandavam tudo, ainda estavam soltas. E Marina tinha sido peça de um esquema maior. Uma peça que agora quebrava o jogo. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e olhou para Jonas. A gente precisa ir à advogada. E depois, preciso pegar um ônibus para a casa da minha mãe. Eu vou com você, Jonas disse, sem hesitar. Não precisa, Marina tentou argumentar. Eu vou, ele repetiu, firme. Até você estar em segurança com sua mãe. Não vou te deixar sozinha nem por um minuto até lá. Marina sentiu o corpo inteiro relaxar. Não era fraqueza. Era alívio. Era saber que,
pela primeira vez desde o início desse pesadelo, alguém estava realmente ao lado dela, sem segundas intenções, sem manipulação, sem ilusão. Ela pegou a mochila com os documentos, respirou fundo e olhou para o espelho do quarto. A mulher refletida ali não era a mesma da véspera de Natal. Era mais forte, mais decidida e, apesar de tudo, mais viva. Vamos, ela disse. É hora de começar de verdade. Jonas sorriu. Vamos. Eles saíram do quarto, lado a lado. O corredor estava silencioso, a luz fria da manhã iluminando as paredes. E, pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu que estava caminhando em direção ao futuro, não fugindo do passado. Mas ela não imaginava que, antes do final daquele dia, uma nova revelação, a mais dolorosa de todas, ainda estava por vir. Marina e Jonas chegaram ao escritório da advogada Patrícia, uma mulher de meia idade com uma presença que transmitia confiança e experiência. O lugar era modesto, mas acolhedor, com estantes cheias de livros jurídicos e uma mesa de mogno que parecia ter visto muitas batalhas. Patrícia os recebeu com um sorriso gentil, mas seus olhos mostravam a seriedade da situação. Marina, Jonas, entrem. Vamos conversar. Eles sentaram-se, e Patrícia começou a examinar os documentos que Marina tinha trazido. Cada mensagem, cada transferência, cada prova da traição e do crime. Isso é muito sério, Patrícia disse, sem desviar os olhos dos papéis. Caio usou seus dados para criar uma empresa falsa e desviar dinheiro. E ele não estava sozinho. Marina sentiu, sentindo o peso da realidade. Eu sei. E é por isso que eu preciso de você. Para garantir que ele não saia impune e que eu não seja prejudicada por isso. Patrícia levantou os olhos, fixando-os em Marina. Vamos fazer tudo o que for necessário. Mas há algo que você precisa saber. Marina sentiu o coração acelerar. O que é? Os homens que estavam com Caio ontem à noite, Patrícia continuou, eles não são apenas cobradores. Eles são parte de uma organização criminosa muito maior. E eles têm conexões profundas. Jonas interrompeu. Eles têm mais informações sobre o esquema. Informações que podem te envolver ainda mais se não agirmos rápido. Patrícia assentiu. Exatamente. Eles podem tentar usar qualquer brecha para te incriminar. Por isso, precisamos ser rápidos e precisos. Marina sentiu o peso da situação. O que eu faço agora? Primeiro, vamos registrar um boletim de ocorrência detalhado, Patrícia explicou. Segundo, vamos solicitar uma medida protetiva. Terceiro, vamos usar esses documentos para construir uma defesa sólida. E quarto, você precisa estar preparada para testemunhar. Marina respirou fundo. Testemunhar? Contra eles? Sim, Patrícia confirmou. Contra Caio e contra a organização. Mas não se preocupe. Vamos te preparar. Você não estará sozinha. Marina sentiu um nó na garganta. Testemunhar significava enfrentar tudo de frente. Significava não só lidar com a dor emocional, mas também com o medo real de retaliação. Você acha que eles podem tentar algo contra mim? Marina perguntou, a voz quase sumindo. É possível, Patrícia admitiu. Mas estamos aqui para proteger você. E com Jonas ao seu lado, tenho certeza de que você vai conseguir superar isso. Jonas segurou a mão de Marina, oferecendo apoio silencioso. Eu vou estar aqui, Marina. E vamos fazer isso juntos. Eles saíram do escritório com um plano claro. Marina sentia-se um pouco mais segura, mas também sabia que o caminho à frente seria longo e difícil. A advogada tinha dado instruções precisas, mas também tinha deixado claro que a luta estava longe de terminar. No caminho para a rodoviária, onde Marina pegaria um ônibus para a casa da mãe, Jonas falou sobre o futuro. Você vai precisar de tempo para se recuperar, mas também vai precisar de um plano. Talvez começar um novo capítulo da sua vida. Marina sentiu, sentindo-se um pouco mais leve com o apoio dele. Escrever pode ser esse novo capítulo. Transformar tudo isso em algo que faça sentido, que ajude outras pessoas. Jonas sorriu. Isso é uma ótima ideia.
E eu posso te ajudar com isso também. Talvez a gente possa trocar ideias, te dar um empurrão. Eles chegaram à rodoviária, e Marina sentiu um misto de alívio e ansiedade. Alívio por estar prestes a ver a mãe, mas ansiedade por saber que a luta estava longe de terminar. Você tem certeza que não quer que eu te acompanhe até lá? Jonas perguntou. Tenho, Marina respondeu, tentando parecer forte. Mas obrigada. Por tudo. Jonas a abraçou rapidamente, um gesto que a surpreendeu, mas que também trouxe conforto. Cuide-se, Marina. E lembre-se, você não está sozinha. Marina entrou no ônibus, sentando-se na janela. Enquanto o veículo partia, ela olhava para a cidade que tinha sido seu lar, mas que agora parecia um campo de batalha. Ela pensou em tudo o que tinha vivido nas últimas 24 horas. A traição, a descoberta, a fuga, a prisão de Caio. E, acima de tudo, a revelação de que ela tinha sido parte de algo muito maior e mais perigoso. Mas também pensou em Jonas. Em como ele tinha sido uma âncora em meio à tempestade. Em como ele tinha transformado uma noite de desespero em um dia de esperança. E enquanto o ônibus seguia a viagem, Marina começou a escrever. Não uma mensagem, mas o início de uma história. Uma história sobre traição, sobre descoberta, sobre superação. Uma história que talvez, um dia, pudesse ajudar outras pessoas a entenderem que, mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma chance de encontrar a luz. Mas o que Marina ainda não sabia era que, mesmo preso, Caio tinha aliados. Aliados que não estavam dispostos a deixar tudo para trás. E que, talvez, ainda tentariam usar Marina como peça no jogo deles. A viagem de ônibus durou 6 horas. 6 horas de Marina olhando pela janela, vendo a paisagem mudar, vendo a vida das pessoas passando enquanto a dela parecia estar em suspenso. Ela continuou escrevendo no caderno que Jonas tinha lhe dado, transformando cada emoção em palavras, cada dor em narrativa. Quando finalmente chegou à casa da mãe, em uma cidade pequena a algumas horas de distância, Marina sentiu o corpo inteiro relaxar. A casa era simples, com um jardim frontal cheio de flores que a mãe cultivava com carinho. E quando a porta se abriu, vendo o rosto da mãe, preocupado, amoroso, protetor, Marina desabou. Ela caiu nos braços da mãe e chorou. Chorou toda a dor, toda a raiva, toda a confusão que tinha guardado. E a mãe simplesmente a abraçou, sem fazer perguntas, sem julgamentos. Apenas mãe. Apenas amor. Está tudo bem, filha. Você está segura agora, a mãe sussurrou, beijando seu cabelo. Nos dias que se seguiram, Marina descansou. Dormiu longas horas, comeu comida caseira, ficou perto da mãe. E lentamente, começou a contar tudo. A traição, o golpe, a polícia, Jonas, a advogada. Tudo. A mãe ouviu com o coração partido, mas também com admiração. Você foi tão corajosa, Marina. Tão forte. Não me senti forte, Marina respondeu honestamente. Mas acho que fiz o que precisava fazer. Uma semana depois, Marina recebeu uma ligação de Patrícia. A advogada tinha notícias. Marina, Caio aceitou um acordo. Ele vai confessar tudo, os golpes, a organização, os nomes de todos os envolvidos. Em troca, a pena será reduzida. Mas o mais importante é que você está fora de qualquer acusação. Você é vítima, não cúmplice. Marina sentiu um peso imenso sair dos seus ombros. Não era justiça perfeita, mas era algo. Era um fechamento. E quanto aos outros homens? Marina perguntou. Eles estão sendo investigados. Há evidências de atividades criminosas muito maiores. Pode levar tempo, mas a polícia está trabalhando nisso. Quando desligou, Marina permitiu-se respirar profundamente. A primeira parte da batalha tinha terminado. Agora, começava a segunda parte, a reconstrução. Ela voltou a escrever com mais intensidade. O caderno de Jonas se encheu de páginas e páginas. Histórias de traição, de superação, de esperança. E lentamente, aquelas páginas começaram a tomar forma. Começaram a se transformar em algo maior, um manuscrito.
Uma história completa. 2 meses depois, Marina recebeu uma mensagem de Jonas. Ele tinha ido embora da cidade, mas mantinha contato. Oi Marina, como você está? Minha irmã finalmente conseguiu um emprego novo. Ela está se recuperando. E eu estou escrevendo também. Sobre tudo o que aconteceu. Pensei que talvez a gente pudesse colaborar em um projeto. Transformar nossas histórias em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Marina respondeu de imediato. Sim. Eu adoraria. Eu tenho um manuscrito quase pronto. Você quer ler? Eles começaram a trocar mensagens regularmente. Jonas lia o manuscrito de Marina e dava feedback. Marina lia o que Jonas estava escrevendo e oferecia sugestões. E lentamente, aquilo que começou como dor se transformou em criatividade, em propósito, em cura. 6 meses depois do Natal devastador, Marina recebeu uma notícia que a fez chorar, mas dessa vez, de alegria. Uma editora pequena, mas respeitada, tinha aceitado publicar seu livro. Abandonada na véspera de Natal, uma história de traição e reconstrução. A primeira cópia chegou em suas mãos em um dia ensolarado de junho. Marina segurou o livro, vendo seu nome na capa, vendo suas palavras impressas, vendo sua história transformada em algo tangível, algo que poderia ajudar outras pessoas. Ela ligou para Jonas imediatamente. Jonas! O livro saiu! Meu livro saiu! Marina! Parabéns! Eu sabia que você conseguiria. Você quer vir para o lançamento? Aqui na minha cidade. Houve uma pausa do outro lado. Sim. Eu gostaria muito. E assim, semanas depois, Jonas voltou à cidade. Não para resolver um crime, não para salvar alguém da dor, mas para celebrar, para estar presente no lançamento do livro de Marina, para ver a mulher que tinha conhecido em seu pior momento agora brilhando em seu melhor. O lançamento foi em uma livraria pequena, mas cheia. Amigos, família, pessoas que tinham lido o manuscrito antes da publicação. E quando Marina subiu ao palco para falar sobre o livro, sobre a história, sobre a jornada, ela viu Jonas na plateia. Viu a irmã dele também, sentada ao lado. 2 vítimas que se tornaram sobreviventes. Esse livro, Marina começou, sua voz firme, é sobre traição. Mas também é sobre esperança. É sobre como, mesmo quando tudo desaba, há sempre uma chance de reconstruir, de se encontrar novamente, de descobrir que você é mais forte do que jamais imaginou. Ela olhou para Jonas enquanto falava. E é também sobre como às vezes, quando estamos no nosso pior momento, o destino nos coloca pessoas certas no caminho. Pessoas que nos veem, que nos entendem, que nos ajudam a encontrar a luz novamente. Depois do evento, Marina e Jonas caminharam pela cidade. Passaram pela praça onde se conheceram, pela árvore de Natal que ainda brilhava em algumas memórias. Você sabe, Jonas disse, quando eu vim para essa cidade, eu pensava que era para resolver um crime. Mas acho que era para encontrar você. Marina sorriu, parando de caminhar. Você acha em destino? Agora, sim, Jonas respondeu. Porque você não pode me convencer que foi coincidência, que tudo o que aconteceu foi apenas acaso. Marina assentiu, entendendo perfeitamente. Talvez o destino seja apenas a vida nos dando oportunidades. E o que fazemos com essas oportunidades é o que realmente importa. Eles continuaram caminhando, lado a lado, enquanto a cidade ao redor deles despertava para um novo dia. E Marina sentiu, pela primeira vez desde aquela noite devastadora, que estava realmente viva. Que tinha superado. Que tinha reconstruído. A traição de Caio tinha quebrado seu mundo. Mas também tinha criado espaço para um novo mundo nascer. Um mundo onde ela era a protagonista. Um mundo onde ela tinha poder. Um mundo onde ela tinha escolha. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, Marina percebeu que a história não tinha terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. Porque agora, com seu livro publicado, com sua voz amplificada, ela poderia ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria força. Outras mulheres que tinham sido traídas,
que tinham sido enganadas, que pensavam que não conseguiriam seguir em frente. E talvez, apenas talvez, aquela noite de Natal, a noite mais devastadora de sua vida, tivesse sido exatamente o que ela precisava para se encontrar. Porque às vezes, precisamos desabar completamente para descobrir como reconstruir. Precisamos perder tudo para entender o que realmente importa. E precisamos ser traídas para aprender a nos amar incondicionalmente. Marina olhou para Jonas, viu o sorriso nos lábios dele, sentiu a gratidão queimando no peito. E soube, com absoluta certeza, que tinha feito a escolha certa. Que tinha tomado o caminho certo. Que tinha se reconstruído da forma certa. A véspera de Natal, que começou com abandono, terminou com descoberta. E a vida que começou com traição se transformou em esperança. Porque no final, a gente não é definida pelas coisas ruins que nos acontecem. A gente é definida pelo que fazemos depois. E Marina tinha escolhido fazer algo extraordinário.